Olá, minha gente, seja bem-vindo ao meu canal, aqui no 201, aonde um pouco de tudo acontece. Hoje, dia 2 de janeiro de 2025, e nós agradecemos a Deus por mais um ano de vida que Ele nos concedeu. Então, passando por aqui, porque hoje eu acabei de ler um livro. O primeiro livro que eu terminei de ler em 2025. É claro que eu já estava lendo ele em 2024, né? E agora que eu finalizei. Mas antes de eu mostrar para vocês qual livro que eu terminei de ler, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e vamos nessa! O livro que eu estava lendo, é esse aqui. Rafa, um anjo morou lá em casa. Esse livro, eu achei ele muito interessante, porque ele conta a história de uma família que estava esperando o seu filho. E eles estavam muito felizes quando soube da notícia que estava esperando esse filho. Mas quando o filho nasceu, eles tiveram uma notícia muito triste. O filho deles tinha síndrome de Down. Quando o bebê nasceu, eles tiveram uma triste notícia. Então, os médicos informaram aos pais que o bebê era mongoloide. É claro que hoje os médicos não classificariam ou não falariam esse nome com os pais, mas, enfim, esse foi o nome dado à doença que o bebê tinha, que era síndrome de Down. Então, esse filho que era tão idealizado, eles contam que tinha um sonho de ter um filho sem nenhum problema, para que ele pudesse crescer, dar muita alegria, ir para a escola, depois ir para a faculdade. Eles tiveram que enterrar e viver o primeiro luto de agora ter uma criança completamente diferente com um problema. É claro que o amor por esse bebê nasceu logo no início, eles deram o nome de Rafael. Então, o nome Rafael significava Rafa, curado ou usado para curar, e El, Deus, aquele que Deus curou ou aquele que Deus usa para curar. Então esse foi o nome que eles usaram para dar para o menino Rafael. E Rafael cresceu, era um menino muito amoroso, todos gostavam dele, ele gostava muito de cantar, sempre ligava para o pai para perguntar se o pai estava chegando em casa. Então, assim, esse menino virou um rapaz, e quando ele estava na fase adulta, ele teve um problema de saúde, foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e ele estava se recuperando muito bem. Mas após essa cirurgia, ele teve uma trombose e ele nem pôde sair do hospital, e ali ele foi piorando cada vez mais, tendo outras doenças, complicações, inclusive infecção hospitalar e algumas bactérias. E chegou um determinado momento que eles oraram muito, eles pediram muito a Deus, choraram bastante para que Deus viesse trazer a cura e ele pudesse sair ali daquele hospital e eles levar o Rafael para casa. Mas infelizmente chegou um momento em que as complicações ficaram muito sérias e ele já estava no aparelho há alguns dias, respirando através do aparelho. E ele teve algumas paradas cardíacas e os médicos informou que ele iria ficar com graves danos cerebrais e que não tinha mais o que fazer, a não ser desligar os aparelhos ou permitir que as bactérias ali finalizasse o que elas estavam fazendo até o momento em que ele não estaria mais com vida, ele morreria. E o pai teve que tomar essa decisão muito triste, que foi de ter que desligar os aparelhos, pedir para desligar porque não tinha mais o que fazer, para que evitasse ali mais sofrimento, porque não tinha mais o que fazer. E nesse momento desse vídeo eu fiquei pensando, quem já passou por esse problema de estar diante dos médicos, onde os médicos chamam toda a família e diz não tem mais jeito, você quer que desligue os aparelhos ou você vai deixar até o momento que ele vai morrer. Eu tive essa experiência muito triste, muito desagradável, e no momento que eu estava lendo esse livro, quando chegou nessa parte, eu me identifiquei bastante, porque quando meu pai ficou doente no hospital,
os médicos nos chamaram e perguntou pra gente, olha, não tem mais o que fazer, o câncer já estará avançado. E os médicos falaram o seguinte pra gente, olha, se vocês quiserem deixar o seu pai no aparelho, vocês só vão prolongar o sofrimento dele. Porque, assim, não tem mais a medicina, não tem mais o que fazer. E, assim, duas coisas que o médico falou. Primeiro, se seu pai continuar no aparelho, ele vai estar ali tomando a vaga de uma pessoa que poderia ser restabelecido, que poderia ter cura. Então, e seu pai vai estar lá e não vai ter mais, assim... como se eu, tipo assim, como meu pai não teria mais cura, então ele estaria tomando a vaga de outra pessoa. Ou então ele falou o seguinte, a gente só vai estar prolongando o sofrimento do meu pai. Confesso para vocês que isso foi muito duro de ouvir, porque era o meu pai. Como assim meu pai estaria ali ocupando uma vaga? Não, entendeu? E eu e meu irmão, o Saulo, nós tivemos que decidir se nós iríamos desligar os aparelhos ou não. Foi um choque pra gente muito grande ter que tomar essa decisão. E assim, a gente pediu para os médicos nos dar um tempo para a gente poder conversar, pensar e tomar essa decisão. É claro que depois eu quero gravar um vídeo aqui para contar como foi essa história, a luta do meu pai pelo câncer, que foi uma batalha perdida. Mas enfim, e ali naquele momento a gente ficou sem saber o que nós faríamos. E meu irmão perguntava, e aí, nós vamos falar para eles desligar ou não? Então a gente pediu um tempo, nesse tempo que nós pedimos, nós saímos do hospital, como os médicos falaram que não tinha mais jeito. E assim, depois eu vou contar para vocês direitinho essa história, mas assim, meu irmão, a gente decidiu que a gente não iria pedir para desligar os aparelhos. E aí quando a gente saiu ali do hospital, a gente fez uma oração a Deus e falou para Deus o seguinte, que meu pai estaria nas mãos dele e que Deus fizesse o melhor. Mas a gente tentou ficar ganhando tempo, enrolando, para não ter que dizer para o médico. Até que os médicos, minha irmã ficou no hospital enquanto a gente saiu, um pouco, eu e meu irmão. Porque meu irmão morava em Brasília e ele não podia ficar lá muito tempo. Então ele falou assim, olha, Débora, a gente vai na funerária, conseguir então ali as coisas, né, para o velório, caso aconteça. E se você ficar sozinho vai ser mais difícil. Então enquanto nós saímos para resolver essas coisas... Minha irmã que ficou com ele lá no hospital ligou pra gente e disse, olha, o médico tá perguntando qual é a resposta, a decisão de vocês. Ele disse, vocês sabem o que é. E aí a gente ficou e a gente não deu resposta. Mas nesse meio aí, né, meu pai veio a falecer e eles tentaram até ressuscitar, mas não teve jeito e a gente não precisou tomar essa decisão. Mas nesse livro aqui, o pai tomou a decisão de desligar os aparelhos ali naquele momento de muita dor. E assim, eu percebi nesse livro que ele ficou com aquela consciência, com aquele sentimento de culpa por ter pedido para desligar os aparelhos. E assim, eu penso o seguinte, gente, que por mais que tenha sido a melhor decisão, porque o menino estava sofrendo muito, mas eu acredito que é conviver pro resto da sua vida, né, claro, né, com isso na consciência. Mas enfim, ele pediu então para desligar e o menino ainda depois que desligou os aparelhos, se eu não me engano, foi uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e pouco, que ele ainda ficou ali, né, o coração dele batendo, sem auxílio dos aparelhos, e enfim, veio a falecer. Foi uma dor muito grande, um luto muito grande. Eu acho bem interessante que ele descreve aqui como foi o luto dele, e é claro, como ele diz aqui no livro, que cada um passa pelo seu processo de luto, cada dor é única, e cada dor que cada uma pessoa tem é a pior dor que existe no mundo, né? E ele conta isso aqui e conta um pouco da superação até 6 meses após a morte do Rafael. Então, gente, eu recomendo a vocês ler esse livro, ele é muito emocionante. E é impossível você não chorar lendo esse livro. Foi muitos momentos, muitas lágrimas, porque se você já passou por um luto, uma perda, se você já teve uma dor, uma tristeza, ele conta algumas coisas aqui que se identifica bastante com aquilo que a gente já passou e está passando. Então eu acho bem interessante, recomendo Rafa, um anjo que morou lá em casa, que vocês leiam esse livro, foi um amigo meu que me emprestou, vou devolver a ele e eu recomendo essa leitura para vocês. Então, gente, Rafa, um anjo que morou lá em casa, uma ótima leitura para 2025. Até a próxima!